Olá, estamos aqui com o nosso programa Carapicuibano. Nessa nossa nova temporada de Carapicuibanas no Poder, a gente tem hoje a presença muito importante aqui para a história das mulheres trabalhadoras de Carapicuíba, a presença de uma mineira que tem uma trajetória de vida na cidade de Carapicuíba e que, além de assistente social, também milita até hoje nas lutas das causas dos trabalhadores e tem o título de ter sido a primeira vereadora eleita na história de Carapicuíba. Estamos falando da nossa querida Cida Lopes, eleita em 1988. Tudo bom, Cida? Tudo bom. Você pensou que ia escapar da nossa entrevista aqui, né? Até tentei. A Cida é uma querida amiga, a gente se conhece desde a época do que eu militava no movimento estudantil. Ela estava na Câmara Municipal, a gente começou a briga pelo passe livre, né, Cida? E a gente tem aí acompanhado todas as lutas dos trabalhadores em Carapicuíba. Cida, conta pra nós aí, como que foi que a tua família foi parar e você em Carapicuíba? Eu morava em Osasco, vim de Minas Gerais para Osasco, onde eu fui criada, no quilômetro 18. E em 82 eu me casei e fui morar em Carapicuíba. Meu irmão tinha um terreno lá e passou para a gente e nos ajudou a construir. Em 82 eu me casei, em outubro de 82, e fui morar em Carapicuíba. Nesse mesmo ano, desde 82 você está em Carapicuíba? Isso. São mais de 40 anos de Caracas. Isso. Sem contar que estudei dos 13 aos 19 anos no SEC, antigo SEC, hoje Tufik Julian. É que atendia toda a região, né? Ensino médio, ginásio, isso. Barueri, essa parte aqui de Quintaúna, quilômetro 18, todo mundo ia para lá, era o mais próximo, né? Isso. Não tinha colégio. Em Osasco tinha o GEPA, que era em Presidente Altino. Mas como eu morava no 18, era mais fácil ir para Carapicuíba que ir para Presidente Altino, onde eu teria que tomar duas conduções. Então o destino já dizia que seu rumo era Caracas. Era Carapicuíba. Mas e aí, Cida, como é que você tem essa trajetória aí de militância? A gente sabe que tem vínculos aí históricos nessa sua trajetória. Conta um pouco para nós como é que se deu essa sua participação. Desde a adolescência, eu participava da comunidade Imaculada Conceição, onde nós discutíamos e participávamos das lutas e dos problemas do bairro. Vivi através da comunidade, das celebrações da comunidade, a greve de 68, que inclusive estamos comemorando anos aí dessa greve de 68, da Cobrasma, que ela foi muito importante para a luta contra a ditadura no Brasil, no né? Brasil. E nas celebrações na comunidade Imaculada Conceição no 18, os trabalhadores que participavam da greve eram membros da comunidade do quilômetro 18 e durante as celebrações eles vinham dar testemunho do que estava acontecendo, né? Da tomada da fábrica, da prisão, do nascimento de filhos, de soltar, das torturas. Então foi um período em que a gente viveu intensamente aquele momento, embora na adolescência. E o padre da comunidade, padre Rafael Busato, ele proporcionava isso, ele possibilitava essa vivência da fé a partir da causa do povo trabalhador. Isso lá pelos idos da década de 60, 70, né? E quando entra o hoje bispo, que foi também padre lá da comunidade, o padre Luizinho, que hoje é bispo, né? Qual é o papel dele também nessa comunidade? Porque, pessoal, vocês não têm ideia de que ela está falando aqui. Nós estamos falando da comunidade do quilômetro 18 que soltou para o Brasil, né, vários quadros, né? O João Paulo começou a atuação política nessa comunidade, o atual deputado e ex-prefeito Emídio também, você, o Fred, tem várias outras pessoas que atuavam, né? Sidônio, que também, embora não teve nenhum mandato, mas sempre foi da luta dos trabalhadores. Essa comunidade que você
gera, né, todas essas lideranças. Tem o papel também do padre Luizinho. Conta para nós. Hoje ele é bispo, né? Hoje ele é bispo. Em 1975, na Igreja Arquidiocesana de Dom Paulo Evaristo Arnes, foi realizado um plano de pastoral. E uma das atividades desse plano de pastoral era a pastoral dos direitos humanos. E que nós, da Comunidade Imaculada Conceição do 18, nos integramos nessa pastoral, e lá na comunidade nós formamos um grupo da Pastoral Direitos Humanos, que inclusive teve a primeira luta, que foi fechar a Lagoa do Estandão, que ficava ali em Quitaúna, no alto de Quitaúna, na qual havia morrido vários vereadores. Naquela região que hoje está sendo construída a Unifesp. Ah, lá tinha um lago. Um lago, e vários adolescentes jovens haviam morrido lá. E a gente fez a luta para fechar a Lagoa do Estandão. E tivemos êxito nisso. E nos integrávamos à luta em geral, pelo custo de vida que estava alto. A luta pela caristia, contra a caristia, né? A luta pela saúde. Então, várias lutas a partir desse grupo nós fomos realizando ali no bairro. Tínhamos atividades formativas e atividades concretas. E é desse grupo aí que a gente reunia uns 20, 25 jovens, que a gente discutia a realidade que a gente vive a partir da leitura do Evangelho, o ver, julgar e agir, que vários de nós foi formado aí para a luta junto do povo, inclusive ocupando cargos eletivos, né? Em 82 a gente esse grupo elegeu João Paulo vereador aqui da cidade de Osasco. De 180 vereadores eleito em todo o Brasil, João Paulo foi um deles, né? Isso. De mais de 50 mil, né, vagas de vereadores. Então, foi muito pioneiro. Então, esse grupo... Para vocês terem ideia, pessoal, do que isso representa na prática, além de ser a luta dos trabalhadores de Osasco referência durante a luta contra a ditadura, vai ser Osasco que vai fundar, é o primeiro centro de defesa de direitos humanos do Brasil. É aqui ou como é que é? Tem alguma... É uma das primeiras? Como é que é essa história? Em 1977, né, a Pastoral de Direitos Humanos, a Pastoral Operária, a Pastoral da Periferia, a Pastoral das Comunidades Eclesiais de Base, lideranças dessas pastorais, junto com a Frente Nacional do Trabalho e da Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz, a Comissão Arquidiocesana de Direitos Humanos, a gente funda em Osasco o segundo centro de defesa dos direitos humanos do Brasil. O primeiro era na Paraíba, mas primeiro no estado de São Paulo. Então, no estado de São Paulo foi o primeiro centro de defesa dos direitos humanos. Por que fundar um centro de defesa dos direitos humanos? Porque as liberdades estavam cerceadas. As oposições não tinham condições de se reunir, as pastorais mais de frente não tinham condições de reunir, algumas igrejas evangélicas não tinham onde se reunir, e o Centro de Defesa ele foi um espaço de formação, mas também um espaço de organização das oposições sindicais aqui na região. A oposição sindical metalúrgica, a subsede, a informação do sindicato dos bancários é a partir de reuniões no Centro de Defesa de Direitos Humanos, a oposição do sindicato dos químicos, a oposição do sindicato dos têxteis. Todos esses ocupavam a sede do Centro de Defesa dos Direitos Humanos para se organizarem. E é você que preside esse primeiro centro? Quem é que participa? Ele tinha uma diretoria que era composta pela representação dessas pastorais e da Frente Nacional de Direitos Humanos. Eu participei de toda a discussão. Na época eu tinha 20 anos e trabalhava na Cobrasma. Fui funcionária da Cobrasma, sindicalizada. O João Paulo também, né? Da Braseixos. João Paulo e Emídio foram da Braseixos.
E aí o pessoal me convidou para trabalhar. Não. Eu fazia na época serviço social. É isso e aí que eu ia o te pessoal perguntar. me convidou para trabalhar no Centro de Defesa de Direitos Humanos. Você já estava na faculdade? Já estava na faculdade. Já estava cursando a sua formação, isso. Que é assistência social. Serviço social. Quer dizer. Isso. Desde quando você está formada, Cida? Desde 1981. A Cida já está como servidora da Justiça, né, do Judiciário, que você é aposentada? Eu fui servidora da Secretaria Estadual de Saúde e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Não, um após o outro. Sim. Né? Me aposentei no Judiciário quando daquela reforma da Previdenciária, em que aqueles que tinham direito à aposentadoria proporcional, a orientação do movimento sindical era de pedir aposentadoria. Né? Aposentei em 98, fiquei 2 anos em casa, minha mãe morava comigo. Eu lembro. E prestei concurso na cidade de Osasco como assistente social. Né? Trabalhei antes do concurso na Caritas Diocesana de Osasco como assistente social, atuando aí na cidade de toda a diocese. E em 78 eu prestei o concurso e fui chamada, né? Passei com condições de ser chamada e fui chamada e fui trabalhar na Secretaria Municipal do Trabalho com o programa de Economia Solidária, que já era trabalhado na Caritas Diocesana. Né? Então, além de tudo, você tem essa formação e essa vasta experiência na tua área, né? Isso. Na área de direitos humanos, através da Pastoral de Direitos Humanos e do Sem Defesa dos Direitos Humanos, a gente organizou e fundou o Movimento Nacional de Direitos Humanos, que até hoje... É a partir daí que surge o Movimento Nacional de Direitos Humanos. Então, você... Aqui é a segunda referência de direitos humanos, mas é que dá o pontapé para a fundação de um movimento de caráter nacional de direitos humanos, que foi fundamental. Isso em que ano? 1980. Eu estava grávida do Alexandre. Alexandre nasceu em 84, então foi em 82, 83. Sim, né? Sim. E a gente também organizou em Osasco, esqueci o que ia falar. O Centro Nacional, o Frente Nacional de Direitos Humanos em Osasco, quando foi formado? Você já estava lá pelos idos de 82. A Frente Nacional do Trabalho ajudou a impulsionar Sem Defesa de Direitos Humanos pelo movimento Justiça e Não Violência. Né? Eu era da Pastoral dos Direitos Humanos. Interessante. Eu tenho aqui, Cida, eu te mostrei que eu estava lá dando uma olhada nos meus arquivos, tem bastante coisa, professor gosta, né? E eu lembro dessa revista aqui, ó, que você participa, é de 95, ano 1, número 1, é a revista semestral do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, em 95. Esse é do CONDEP, era isso que eu ia falar. Então, ajudamos também a fundar o Conselho Estadual de Direitos Humanos, que é o CONDEP, que também se organizou depois do CONDEP estadual. O primeiro do país também a se organizar? Também. Ele se organiza na cidade de Osasco como Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, e também em Carapicuíba nós tivemos o Conselho de Defesa dos Direitos Humanos. Era o CONDEP de Carapicuíba. Eu lembro que a gente teve. E depois teve até algumas figuras aqui da nossa região que participou. É aqui que também começa a ouvidoria da polícia, não é isso? Isso. Então aqui tem o Benedito Mariano, escreve um artigo. Você também escreve um artigo aqui nessa revista. Eu lembro muito bem disso daqui. E outras figuras, ó. Belisário dos Santos Júnior, que é uma figura, Nilmário Miranda, que foi deputado, né, várias vezes aí, sempre atuou nessa área. Aqui, ó, Maria Aparecida Lopes, luta contra a discriminação, um grande desafio, um artigo bastante interessante. Então,
para vocês verem, né? Então, Carapicuíba tem uma figura que, além de ter um fato histórico de ser a primeira mulher a representar no parlamento as mulheres, eleita pelo povo, também é uma das principais figuras aí do cenário nacional da luta por direitos humanos e continua aqui, tá bom? Então, pessoal, fale. O que me impulsionou a sair candidata a vereadora é que nós havíamos participado, a Pastoral Direitos Humanos e todas as pastorais, intensamente na proposta de emendas à Constituição Federal, depois a estadual e aí municipal. Veio a municipal. E vimos que era importante ter alguém nosso na cidade de Carapicuíba participando do processo eleitoral e eleger-nos para que essa pessoa pudesse participar aí da lei orgânica do município. Ou seja, após o processo de ditadura militar que se estica por mais de 20 anos, o primeiro processo que existe nas cidades da Constituição Municipal, da lei orgânica do município, é onde você é eleita com toda essa experiência de mobilização nacional, luta por direito de moradia, pela saúde, assistência social e todas essas lutas aí que incorpora as lutas aí dos direitos humanos também, não é isso? Então, na discussão da lei orgânica municipal, eu tive a oportunidade de presidir a comissão da lei de organização social. E com muitas audiências públicas em que envolvemos os movimentos e as entidades de Carapicuíba que participaram efetivamente na elaboração da lei orgânica municipal. Você tem essa experiência. Eu lembro quando a gente militava lá no movimento estudantil, tinha muita gente engajada que a gente chamava de fé e política, né? Então tinha gente de fé e política no movimento estudantil, de fé e política no movimento sindical, na direção dos partidos e aí vai, né? Então, sempre foi uma presença muito forte, uma contribuição muito intensa dessa experiência. É uma verdadeira escola, né? Exato. Então, isso contribuiu muito, né? Todas essas ações, elas contribuíram muito para a formação e engajamento dos cristãos na luta social. Porque para nós o Evangelho ele é libertador, ele é para trazer uma vida nova para o povo brasileiro, uma vida digna, que é o socialismo, né? Que é a gente ter tudo para todos. Você imaginava que eu ia ter oportunidade de assistir um Papa com perfil tão maravilhoso que é o Papa Francisco aí? Você tinha fé nisso? Tínhamos fé, porque o Evangelho tem que conduzir a isso. E teve alguns desvios, né? Porque depois do Karol Wojtyła, né, que é o Papa que veio de um país comunista e foi mais do Ratzinger, como é que é o nome do Ratzinger, é um alemão. Que dois linha dura, né? Só faltou voltar a Santa Inquisição. E o Ratzinger, inclusive, caçou os direitos do Frei Beto e do Leonardo Boff, né? Do Frei Beto não, do Leonardo Boff, né? Então, eu achava que, a linha dura ia continuar por muito tempo. Eu não sei que cargas d'água. Você falou antes do padre Luizinho, a gente nem comentou. Nós somos da mesma época, mas éramos de comunidades diferentes. Ele era da comunidade aqui em Osasco, Nossa Senhora Gorete, e nós éramos da Imaculada Conceição. Mas tínhamos uma organização a nível da diocese que nós participávamos juntos. E ele participou do Centro de Defesa de Direitos Humanos, da Pastoral de Direitos Humanos, e fundou em Osasco, junto com outros cristãos, o Fórum de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que até hoje se organiza. Eu lembro quando ele foi ordenado bispo, fiquei muito feliz e lembro dessa trajetória dele na África, e agora o próprio Papa pediu para voltar por questão da vida dele, né? Então ele está de volta agora no Espírito Santo. Pessoal, olha, essa é uma carapicuibana de luta, uma pessoa especial para a gente discutir a história da luta dos trabalhadores, não só de Carapicuíba, da região, das dioceses e do Brasil e do mundo, não é isso? Isso. Grande Cida Lopes, logo mais, nosso segundo bloco. Aguarde.
Sem tempo para cuidar das redes sociais do seu negócio? Conheça a Digital Marketing, uma agência especializada em gerenciamento de redes sociais para empresas. Digital Marketing, cuidando da sua imagem digital. Tomar ali embaixo, eu pago. Olá pessoal, estamos de volta aqui, quase vocês me pegam aqui na leseira total, com a nossa querida Cida Lopes, nossa primeira vereadora inscrita na história das lutas das mulheres carapicuibanas. Cida, conta aí para nós, como é que foi essa caminhada para chegar numa primeira disputa, primeira vez que você se candidata, primeira e única, né? Você nunca se candidatou mais, né? Não. Mulher que vai lá e consegue... Você foi a quarta colocada, o primeiro foi o Cordeiro, o segundo o Laércio, terceiro foi o Luiz Gonzaga, que eu fiz campanha pro Gonzaga, lá na Vila Dirce. Tá vendo, gente? Ele não votou em mim. Eu não votei, não te conhecia, faltou pouco, mais uma conversinha, mas eu lembro que foi uma divisão bastante estratégica, né? Houve uma regionalização das candidaturas e você conseguiu representar o Ariston. Como é que é? Você... uma cidadã do Ariston, vivencia o bairro, como é que é? Quando eu fui morar em Carapicuíba, eu me apaixonei pelo bairro que eu moro, que é Ariston. Construímos a nossa casa lá e desde então eu vivo lá. E eu trabalhava, era funcionária pública estadual e trabalhava no centro de saúde do Ariston. E fizemos toda a discussão de formação do SUS, do Sistema Único de Saúde, através do Distrito Regional de Saúde. Tínhamos reunião, formação, enfim, pensávamos como seria esse SUS, como que integraríamos os centros de saúde municipais, os estaduais e o antigo IANSP, que era o ambulatório de especialidades. Então a gente atuou intensamente nisso e na formação de Conselho Regional de Saúde. A gente teve a oportunidade de atuar nessa área a partir do Centro de Saúde do Ariston. E esse Conselho Regional foi o primeiro conselho em que a gente discutia essa integração dessas unidades de prestação de serviço de saúde. Aí tivemos oportunidade de estar com os sindicatos da região que eram envolvidos nessa discussão, com a Delegacia Regional do Trabalho e a Delegacia Regional de Saúde. E a nossa proposta era formar os conselhos municipais e também formar o conselho de centro de saúde. E nós formamos lá no Ariston um conselho de saúde. E a gente incomodava a gestão atual, que era a gestão do Milton Chagas, os sanitaristas e a equipe técnica, que era assistente social, psicólogo e o enfermeira. O Milton Chagas era secretário ou era prefeito? Era prefeito. Era prefeito. E a gente reunia a população para conversar sobre as questões de saúde e o que o saneamento básico influenciava na questão da saúde. Desenvolvemos em Carapicuíba uma campanha contra a esquistossomose, que tinha muitos casos de esquistossomose, e nós reuníamos as pessoas no centro de saúde. Aí o prefeito, incomodado, abriu uma sindicância contra os sanitaristas e a equipe técnica, que nós estávamos utilizando as unidades de saúde para insuflar a população contra a gestão da prefeitura. Que, ao contrário, nós estávamos trabalhando junto com a população para melhores condições de saúde. Você já estava vereadora nesse momento? Não. Ele chegou, inclusive, a abrir uma sindicância contra nós. Nós fomos responder lá em São Paulo e tudo mais, né? E tudo isso, essa proximidade com o centro de saúde, nós íamos também para os outros centros de saúde, e isso foi me despertando, e também a nossa atuação na coleta de assinaturas da Constituição Nacional e Estadual, que era importante ter alguém nosso
como vereadora para trabalhar a lei orgânica municipal. Nós tínhamos então organizado no Ariston já há algum tempo, junto com essas lutas que eram desenvolvidas no bairro, nós tínhamos o núcleo do Partido dos Trabalhadores, né? E eu sou fundadora do Partido dos Trabalhadores. Mesmo quando estava em Osasco, a gente teve toda a discussão da reformulação partidária. A gente esqueceu dessa referência histórica, né? Através Nem todo mundo sabe desse detalhe, né? Através da Pastoral Fé e Política, porque eram 2 partidos que existiam, Arena e MDB, e havia necessidade de se formar outros partidos que representassem outras forças da sociedade. Nós fizemos toda essa discussão nas comunidades através da Fé e Política, da Pastoral Arquidiocesana, discutindo nas comunidades a importância de ter outros partidos e de ter partidos que realmente representassem o povo trabalhador. E foi quando, em 88, a gente participou do processo, ainda eu aqui em Osasco, e elegemos o João Paulo, e em Carapicuíba elegeu o Cordeiro e o Luiz Gonzaga. Né? 2. Aqui também tinha uma Rosa. Rosa... Irmã do Marcos Martins, né? Isso, Rosa Martins. Isso. E aí a gente viu que era necessário a gente ter um candidato. O grupo me tirou como candidata para participar do processo eleitoral. Não acreditávamos que eu seria eleita, mas teve um grupo muito bacana que trabalhou, que se reunia, que... Conheçam a parte. Né? A gente não tinha material, só teve um folheto que era para todos os candidatos. E eu tive um folheto que eu escrevi de sulfite, bem simples, sem desenho, sem nada, e que a gente trabalhou a campanha com esses 2 folhetos. Quando teve a apuração dos votos, nós fomos lá, que era no Tancredão, era voto impresso, fomos no Tancredão, aquela multidão. Morar no Tancredão, né? Uma semana. E eu tinha as crianças pequenas, não falei, eu tenho 4 filhos, e na época que eu me candidatei a vereadora, eu tinha 3 filhos, e a caçula tinha menos de 2 anos. E a gente foi, depois ficamos pouco, porque tinha as crianças, e eu trabalhava durante o dia. Nessa época eu trabalhava no Centro de Saúde em Itapevi. Por conta de toda a divergência, porque eu era originária de Itapevi, aí me devolveram para Itapevi, para o Centro de Saúde Itapevi. Subversiva. E então me candidatei, né? Aí no final das eleições, não acompanhamos mais. Eu me lembro como se fosse hoje. O Gonzaga foi na minha casa, entrou, né? E eu estava na pia. Ele entrou na porta da cozinha, mais umas 2 pessoas que eu não lembro. Ele falou: eu vim dar notícia, senta. Eu falei: mas sentar pra quê? Ele falou: não, senta, Cida. Aí eu sentei e ele falou: você foi eleita vereadora de Carapicuíba. Eu nem acreditei, né? Sério? Foi aí ele a gente foi ele que trouxe a notícia. As boas novas. Quando passávamos na apuração, eles colocavam o Laércio, ele, o Cordeiro: olha, Cida, pinga voto seu em tudo quanto é urna. 1, 2, 3 votos, não tem nada concentrado. E foi assim que eu me elegi vereadora. Carapicuíba elegeu a primeira mulher vereadora. Vamos lá, vamos direto à polêmica. Quando você foi eleita, se não me falha a memória, é na 6ª legislatura. Então Carapicuíba tinha pouco mais de 20 anos de emancipada. Isso foi em 88. Passado esses 35 anos, Carapicuíba andou para trás, porque nesse momento, na atual legislatura, não tem nenhuma presença feminina. Você abriu esse caminho, toda essa picada de participação da mulher. Me lembro de ter 3, até mais, talvez, mulheres na Câmara Municipal. Eu tive 3 mandatos lá, todos sempre teve a presença de mulheres.
E hoje, passados esses 35 anos, a gente andou para trás. Não tem, né? Embora a gente esteja na segunda mulher vice-prefeita, a gente entrevistou, não sei se você chegou a ver, ontem a gente colocou, da Regina Piquini, que foi a primeira vice-prefeita, mas ela mesmo se auto-intitula Laranja. Entendeu? Eu gosto muito da pessoa, da Gilmara, minha amiga pessoal, né? A gente se conhece desde o movimento estudantil, mas eu não vejo um protagonismo de uma vice-prefeita que coloque a questão da pauta, né? Da demanda e também dela, né? Porque ela deve ter também suas marcas, né? Também ela é oriunda das comunidades, como você, né? Foi eleita 2 vezes vereadora, então... O que você tem a comentar hoje, do ponto de vista dessa participação das mulheres na política? O que avançou? Avançou? Eu penso que não avançou muito. Quando nós ganhamos, né, nós, a esquerda, aqueles que defendem os direitos do povo, que defendem a cidadania, quando ganhou a presidência do Brasil, esvaziou os movimentos populares, os movimentos sociais. Inclusive no PT, esvaziou os núcleos, que eram núcleos de formação e de ação no bairro. Então, deixou de fazer o trabalho de base, né? E a Igreja Católica também teve um retrocesso. Nós tínhamos as comunidades eclesiais de base muito atuante, uma pastoral de direitos humanos muito atuante, pastoral da periferia muito atuante, pastoral operária, e tudo isso foi se encolhendo, dado a direção geral da igreja, a formação dos novos padres. A nível do Brasil, a gente tem uma CNBB que é pelo povo, que é pelo reino de Deus entre nós, mas que o clero, a igreja local, ela não segue. Então, hoje, a igreja católica, ela não segue o Papa Francisco e nem segue a CNBB. Então, é um movimento retrógrado de rito, enfim, que não se importa com a vida do povo, né? E isso refletiu também na organização popular. E o partido que deixou também de fazer esse trabalho de base, tanto o PT quanto o PCdoB e outros partidos, né, que são históricos aí nesse trabalho de base, deixaram de fazer o trabalho de base. Então, se você não tem trabalho de base, você não forma as pessoas para estar assumindo. Então, as pessoas que estão se formando, né, a juventude que está se formando hoje, a gente vê que é numa linha mais individualista, de buscar os bens para si, é uma igreja que busca os bens pessoais, uma igreja que busca o progresso pessoal e não a coletividade, não esse reino de Deus entre nós. Então, a gente não tem militantes, né? Porque a gente não realizou o trabalho de base. E eu queria aqui contar que eu saí do PT no ano de 2004, era da direção do Partido dos Trabalhadores, da Secretaria de Formação do partido em Carapicuíba, e durante 2 gestões nós montamos curso de formação para militância e não tinha participantes, porque os mandatos, eles trabalhavam em função do seu mandato, do seu coletivo, não priorizando a questão da formação. E os movimentos também, né? Não há muita articulação. Eu sempre achei muito interessante, por exemplo, quem era do movimento sindical não participava do partido, quem participava do partido não participava do movimento sindical. Sempre achava que era uma coisa entrelaçada, né? Então... E em 2003, 2004, eu me desfiliei do PT, porque eu tinha uma contribuição muito grande a dar
e que no partido não estava tendo esse espaço. Não era mais prioridade do partido o trabalho de base, o movimento social, a luta Você já me popular falou. e tal. E aí saí e continuo até hoje, me dedico à luta popular, né, que é o espaço onde eu posso estar e posso contribuir. Então, estou na área da saúde, na área da economia solidária, na área do trabalho, da mulher, do bairro, né? A Cida é uma figura bastante intrigante, porque eu tive em 2020 na casa sua, a gente tomando um café, e eu fiz uma proposta bem capciosa para você. Te chamei para você ser nossa candidata a prefeita da cidade de Carapicuíba, porque se vocês não sabem, a Cida, eu já falei aqui, foi candidata a única vez, ganhou para vereadora e nunca mais participou da luta institucional. A gente, na época, estava já com a ideia de colocar o nome do campo progressista que você representa para ser uma lutadora aí na busca de um mandato com as características que você defende aí, as nossas ideias, que eu me identifico também. Mas a Cida falou uma frase bem inusitada, falou: eu não participo mais do negócio institucional, não. Meu negócio é trabalho de base, né, Cida? Essa é marxista mesmo. Eu inclusive disse para ele, eu continuo revolucionária, acredito na revolução, acredito na sociedade socialista, que é o reino de Deus entre nós. Eu acredito porque sou cristã e tenho fé no Jesus Cristo, que foi libertador, muito que não bem. Morreu no templo, morreu lutando pelos direitos do aqui, povo. Para todo mundo ficar sabendo, eu venho de uma família evangélica, você sabe disso, né? Minha mãe é evangélica, minha avó era da Assembleia de Deus, meu avô lá em Pernambuco da Presbiteriana, então eu sempre vivi muito dentro dessa formação, dessa visão de mundo. E sempre, através de você, do Fred, do Sidônio, de várias pessoas que sempre militaram, a Francisca, eu sempre fui muito curioso sobre essa linha católica, progressista, sempre me identifiquei. Agora, eu vou lhe confessar, eu comprei, quando o Papa Francisco ganhou, eu comprei a encíclica dele, que fala sobre a misericórdia. Eu li, eu me encantei. Eu diria que dos 5 livros, com certeza, no máximo 10, que eu já li, que assim, que tem um poder do argumento, do convencimento, falei, poxa, foi o livro. E de lá para cá eu estou me convencendo, eu estou me sentindo dentro desse universo católico do Francisco, ele me abriu um caminho, eu não sabia que a misericórdia de Cristo era aquilo não, sabia? Vivendo e aprendendo. Eu estou pensando, tem uma professora lá na escola que é catequista, falei, eu queria ver como é que é esse negócio aí, para ver, né? Porque eu me sinto bem com essas palavras, com essa proposta de humanidade, achei muito lindo. Acho que é um dos textos mais lindos que eu já li na minha vida. E a gente também participou do Sínodo dos Bispos, documento de Puebla, de Medellín, em que as comunidades eram envolvidas. Nós, lá na Imaculada Conceição, reunia para fazer proposta para os bispos sobre essa presença da Igreja Transformadora, né? Então, na América Latina, né? Na América Latina. Você sabe que eu tive uma outra vivência prática? Eu, quando fui eleito vereador em 2000, primeiro mandato, eu fui o vereador mais jovem da região metropolitana e o Padilha, hoje ministro do Lula, era o secretário nacional de juventude. Nós somos contemporâneos. E o Padilha me indicou para representar a direção nacional do PT lá em Cuba. E eu fui. No voo eu fui com o Frei Beto, na ida e na volta. Eu conversei demais com o Frei Beto. E o Frei Beto em Cuba é um mito, né? Fidel e a religião, todo cidadão cubano leu, você conhece bem. E foi muito, muito interessante também essa vivência com essa lógica, né? Porque do lado dele estava tudo quanto era gente da Igreja Católica, né? Na região da nossa querida América Latina. Cida, eu queria, por último, falar com você sobre sua atuação, porque a gente merece um programa específico, eu quero te trazer aqui, se você
garantir aí em breve, porque nós queria falar sobre a sua atuação hoje na Frente Brasil Popular, né, essa luta que eu também acompanho na medida do possível. Queria que você deixasse essa mensagem aí dessa organização, que você está à frente em Carapicuíba, na região de Osasco, no comitê estadual, nacional, que eu sei que você nunca foge à luta. Não. Eu só queria acrescentar a fala anterior. Por que eu não me candidatei mais? Eu defendo que o cargo público é um serviço para a comunidade, não é uma profissão. Então você tem que ser vereador 3, 4, 5, 7 vezes, né? É um serviço. E eu prestei o serviço quando da Lei Orgânica Municipal. Fechou. Né? Outros têm que vivenciar essa experiência e outros têm tanta capacidade quanto os que estão lá de exercer esse serviço, né? E a Frente Brasil Popular Carapicuíba? A Frente Brasil Popular, ela se organizou aqui na região desde 2015. Nós participamos de uma assembleia de fundação da Frente Brasil Popular em Minas Gerais, o lançamento nacional. Nós somos em 10 pessoas aqui da região participar desse encontro, dessa fundação aí da Frente Brasil Popular. Nela participam todas as frentes progressistas, sindicatos, partidos, associações, movimentos, todos estão inseridos dentro dessa Frente Brasil Popular, que é uma proposta da gente juntar aqueles que defendem os direitos do povo, que defendem a cidadania, que defendem uma vida boa, de junto a gente organizar ações e ter bandeiras em comum. E aqui na região a gente tem atuado nesse sentido. É difícil, porque os partidos estão voltados para si, as associações estão voltadas para si, o movimento está voltado para si. E esse abrir-se para acolher o outro é um processo. Então nós estamos nesse processo. Veja, tem momentos, pessoal, em que... Fala. Não, eu só queria dizer que a CIDA ela está tão ativa. Hoje é dia 1º de agosto de 2023. Amanhã é quarta-feira, 6 horas da manhã. Estaremos com toda a mobilização da Frente Brasil Popular, Povo Sem Medo, para a mobilização de esclarecimento sobre a privatização da CPTM e da Sabesp, né? Panfletagem na estação Carapicuíba, quilômetro 21 e Antônio João, não é isso? Isso. Veja só, 6 da manhã. Pensa que essa mulher largou a luta? Jamais. E eu tô do lado dela. E hoje, às 19h30, a gente tem uma reunião virtual, né? Que é esse exemplo da gente querer juntar todas as forças, com a participação que já confirmaram do PSB, do PDT, do PT, do PSOL e do PCdoB e das associações, a PUESP, associações de bairro, tudo. E nós vamos discutir e pensar em encaminhar um seminário sobre a importância das eleições 2024. Muito bem. Elas são importantíssimas porque elas vão garantir o governo nacional. Sim. Né? Nós temos que estar constantemente mobilizados e chamando o povo para a rua para esclarecer, para lutar e tal, porque a gente enfrenta a direita, o capitalismo, né? Que se faz presente através da direita, extrema-direita, querendo usurpar do povo tudo aquilo a que ele tem direito. E nós elegemos um Congresso Nacional que é contra o povo, que é a favor do grande capital, que não defende os direitos do povo. Então, a gente só vai garantir um governo do Lula que traga políticas públicas de cidadania, de vida digna, se o povo tiver organizado e impedir algumas ações aí do governo estadual e municipal. Querida Cida, só tenho a agradecer, deixar você aí com as palavras finais, suas considerações para os carapicuibanos. Que
Carapicuíba é a cidade que eu escolhi viver, né? Após a separação, decidi ficar em Carapicuíba com meus 4 filhos. Meus 4 filhos se formaram, 3 são casados, e a gente atua na cidade de Carapicuíba, agora com mais força, porque eu estou aposentada. Antes eu era limitada, porque trabalhava e tinha que cumprir horário. E não tem agenda, viu? Para trazê-la aqui, tá direto, espoleta. E que a gente tem que fazer essa luta junto ao povo para esclarecer, não brigar com aqueles que defendem o grande capital, mas mostrar a eles que o governo que a gente elegeu, ele é para defender os direitos do povo, mas a gente precisa estar junto, e para estar junto a gente precisa estar organizado. Querida Cida, muito obrigado pela tua presença. Foi um prazer enorme ter esse diálogo bonito e guardar para a história da nossa cidade essa linda mulher de luta que você é. Muito obrigado por ser Carapicuíba. Gratidão. Gratidão.